A graça e a paz, meus irmãos. Boa noite. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Hoje eu tive um dia atípico, porque hoje, desde de cedo, eu estou ouvindo música gospel. Hoje eu fui fazer caminhada pela manhã e escolhi ali no meu fone de ouvido as músicas mais tocadas de 2020. E eu fiz uma caminhada de 13 quilômetros ouvindo essas músicas. Hoje eu vim para cá porque eu, com a minha esposa, para ajudar a cuidar das meninas, desde as 5, né, estamos aqui ouvindo música. Ou seja, quando a gente está ouvindo a música de Deus e voltado para ouvir, é muito bom. A gente nem quer sair desse estado de espírito, pois isso nos edifica. A palavra, a letra das músicas, que tem muito a ver com a palavra de Deus, traz a edificação da nossa alma e do nosso espírito. Mas o interessante é que mesmo a gente sabendo que a música nos edifica, o que determina de fato a nossa caminhada é a palavra que nós temos aqui dentro de nós. A palavra que de fato muda e converge os nossos pensamentos naquilo que faça a nossa caminhada ser mais fácil. O quanto nós temos dela e vivemos ela é que determina o quanto Deus vai agir na nossa vida em graça e misericórdia e fortalecer-nos. Vou dar um exemplo prático. Nessa caminhada hoje, eu tenho bastante tempo que eu não corro. Depois que eu machuquei o joelho, eu não ando. Então, depois de um incentivo do pastor Francisco, que é o pastor fundador da Igreja de Cristo Novo Horizonte, com 70 e poucos anos, ele corre 20 quilômetros. De 2020, eu coloquei na minha pauta estar caminhando, começando com 3. E eu estou fazendo isso. E ouvindo a música, às vezes dá aquele ímpeto do espírito de querer correr, mas eu ainda não consigo. Na verdade, nosso espírito está preparado, mas a minha carne ainda não consegue correr. E muitas vezes na vida e na nossa caminhada, o nosso espírito está pronto, mas às vezes nós não nos organizamos e não nos determinamos a nos organizar. E é um assunto que hoje eu espero que com essa palavra ela venha nos ajudar a colocar algumas coisas em pauta para 2021. Eu espero que ela ajude tanto a mim quanto a vocês, para que na pauta que você determinou e escolheu, para que 2021 alguma mudança em Deus. Porque quando nós colocamos e depois nós selecionamos as outras pautas, eu tenho continuar com as minhas caminhadas, perder peso para... E outra pauta que está na minha, ela é muito pessoal, é uma construção que eu comecei ela. E se eu contar a realidade dela para vocês, talvez alguns vão me chamar de doido, porque na verdade eu não me preparei para essa pauta financeiramente, mas Deus está na minha primeira pauta. Me colocar, me submeter debaixo da tua graça e da tua mão. E eu escolhi alguns textos que eu acredito que é o que de fato a gente deve avaliar e colocar e escolher. Hoje é 27 de dezembro, 27 de janeiro eu faço 50 anos. E aos 50 anos eu tenho, sim, algumas pautas que é cuidar da saúde e melhorar a saúde financeira minha, para que eu possa criar as minhas filhas de uma forma mais tranquila. Mas mesmo que eu não alcance até no final de 2021 essa pauta, Deus vai continuar sendo o primeiro na minha lista. Não vai mudar. E eu quero incentivar vocês. E eu quero dar alguns exemplos profissional que eu tive no passado. Eu trabalhei numa grande empresa multinacional e eu era o responsável de todo o estoque daquela empresa. E todo
Mas no segundo ano, o que é interessante foi o segundo ano, foi quando eu conheci a minha esposa. E eu tinha que chamar as pessoas que eram responsáveis, estavam debaixo da minha responsabilidade, para fazer o balanço daquela empresa. E naquele ano, eu achei que o diretor tinha esquecido do balanço daquele ano. Mas parece que ele deixou para o último dia, o dia que eu tinha feito um compromisso com ela. Aí vai eu avisar todo mundo que ia ter que haver balanço. Ninguém gosta de fazer balanço. Odeia balanço. Eu falei, olha, o senhor vai ter que comprar muita pizza e muito salgado aí, para a turma se animar para vir fazer esse balanço. E nós tínhamos que fazer 4 horas a mais por dia, além do ano anterior, para que a gente alcançasse a meta e entregar esse relatório. E essas empresas multinacionais, ela já era toda informatizada, apesar de que faz muitos anos isso, mas elas já eram informatizadas. E assim nós começamos esse balanço e fizemos. E esse balanço, a empresa, eu conversando um dia com o diretor, ele falou, Herbert, essa empresa é tão organizada que esse balanço, eles fazem uma projeção para o ano seguinte. Como que foi a campanha de vacinação, como que foi a campanha de produção, tanto aqui quanto lá no agricultor. E a gente vê o que a gente pode antecipar, o que não pode. Eles traçam um perfil daquilo que vai ser bom para eles, mas também que vai ser bom para a empresa. Ou seja, eles estavam aferindo não só o quantitativo que a empresa tinha de lucro, mas aquilo que eles poderiam alcançar de melhor no ano seguinte. Eu já tive empresa, eu fazia balanço simplesmente para entregar para o meu contador, para que ele prestasse as contas fiscais diante do governo. Eles não, eles traçavam um parâmetro daquilo que seria bom para o ano seguinte, para que pudesse alcançar melhores resultados no ano de 2000 ou ano seguinte. E com isso, a gente como cristão, a gente não pode deixar de observar a nossa vida espiritual, seja ela congregacional. É impossível que uma igreja ter feito tudo aquilo, ou mais, eu acho que apresentou pouco dentro daquilo que a gente tem feito, se o pastor não se programar, se ele não tem dessa verdade, dessa palavra em si, para prosseguir na caminhada, para fazer e alcançar os objetivos, mas sem perder o foco daquilo que é o alcançar o melhor. Quando eles traçam esse perfil, eles querem alcançar o melhor, e nós não devemos ser diferentes. Nós devemos colocar nas nossas pautas algumas coisas. Alguns nós vamos alcançar, outros não. Mas não importa. Se você de fato tem aquele sonho, e aquele sonho é bom para você, é bom para a sua vida familiar, é bom para a sua vida espiritual, talvez não é o momento. Mas Deus vai te honrar no momento certo. Porque muitas vezes nós planejamos, mas e às vezes queremos determinar tempos para que aquilo aconteça. E não é bem assim. Ótimo seria que se a gente planejasse, colocasse uma listinha e chegasse no mês de dezembro de 2021, alcancei todos. Eu já vi gente da testemunha que alcançou tudo. Se eu alcançar 2 desses, eu estou super feliz. O resto é milagre de Deus na vida da gente. Eu escolhi alguns textos para que a gente pudesse estar lendo juntos, que fala da vida de Belsazar. Belsazar foi o filho de Nabucodonosor. Belsazar deveria ter pegado o exemplo do pai e não ter agido como ele, porque existia uma profecia de que Deus deixaria o povo dele ser levado para a Babilônia. Mas Nabucodonosor não quis reconhecer isso. Ele teve que ir comer com os animais, e Deus mostrou para ele que Deus permitiu que ele levasse o povo cativo.
Mesmo que não exista Babilônia física, mas existe uma Babilônia espiritual que às vezes a gente esquece dela. E que a gente tem que estar colocando sentido nisso. Belsazar fez uma festa para 1000. E ali, durante a festa, ele pediu para trazer os utensílios da casa do Senhor para fazer o que não agradava a Deus. Ah, era um rei pagão? Era. O que isso tem a ver conosco? Muito. Porque ali foi escrito de forma sobrenatural, acima do trono, com a mão, que Belsazar ficou tão assustado naquele dia, que os joelhos dele se batiam um no outro, porque não entendia aquela mensagem que estava escrita. Ou seja, para colocar o texto que a gente vai ler, que é Daniel 5, 26, 27 e 28. Eu não vou entrar na parte técnica desse texto, até mesmo porque ela é bem complicada. Mas no contexto geral, daquilo que foi escrito lá, eu gostaria de estar relembrando para que a gente desse continuidade naquilo que eu acredito que essa palavra possa vir trazer benefício às nossas vidas. Lá está escrito Mené, Tekel. Aquela versão daquela última palavra ali para mim é diferente na minha versão, que não é essa. Parsim, que está para mim, que diz: foste achado em falta, e seu reinado foi dividido. Isso aqui foi o que foi dito a Belsazar. Mas foi antes disso, ele pediu para chamar astrólogos, adivinhadores, para que traduzisse aquilo, para que ele soubesse o que Deus queria fazer. Porque de repente a gente está dando uma festa, aparece uma mão, escreve algo, e a gente não tem discernimento daquilo que Deus quer falar conosco. Ou seja, e não houve ninguém. Eu particularmente acredito que houve gente que desse conta de traduzir aquilo, mas como a verdade era tão grande, eles escolheram não traduzir. Esse é o meu ponto de vista, apesar de que a palavra fala que não houve. E a mãe dele disse: olha, há um homem cheio do Espírito Santo de Deus, chame ele. E ele pediu para chamar, pediu para chamar Daniel para que traduzisse isso. E a tradução desse texto, que disse que ele foi medido e foi achado em falta, e o reino dele foi dividido. Naquela mesma noite ele foi morto. Nós muitas vezes achamos que somos medidos, e muitas vezes somos de fato achados em falta, mas Deus não quer nos dividir. De fato, Deus, sempre que Ele traz algo, que a palavra de Deus diz que Ele sonda os corações, é para que nós voltemos para Ele, voltemos para a Sua palavra, para que nós possamos de fato alcançar o melhor nele. E tem um texto aqui pequeno, eu gostaria de ler ele também para a gente dar continuidade, que é Provérbios 16, 11. Os pesos e a balança justa são do Senhor, obra todas as pedras da bolsa. Hoje tudo que é aferido, contado, medido, seja ele de metro, seja ele líquido, seja ele pesado, hoje tem um método para que faça isso. Mas na nossa vida espiritual, é a palavra que traz o discernimento daquilo que precisamos. É a palavra que tem em nós, é que de fato vai fazer com que nós possamos ou não alcançar. Porque todo o peso e a medida está na palavra. E nós muitas vezes temos abandonado a leitura da palavra e temos deixado só para aprender nos cultos de domingo. Gente, eu não estou querendo repreender ninguém aqui, não é isso.
mas é que de fato nós muitas vezes queremos levar a nossa caminhada somente indo na igreja, buscando um refrigério momentâneo e deixando de viver o melhor de Deus na caminhada e aprender de Deus o melhor que Ele tem para o ano de 2021. Se nós de fato vamos colocar coisas materiais para ser alcançadas no ano de 2021, entre uma linha e outra, coloca também metas para ser alcançado do aprendizado da palavra. Porque nós precisamos de nos fortificar para dar um passo em direção daquilo que é físico, alcançar as bênçãos físicas, que nós possamos também dar o passo para alcançar as bênçãos espirituais e permanecer forte para alcançar as bênçãos físicas. Às vezes a gente pensa que o pastor David é novo, mas ele é pastor, mas ele é advogado e ele é professor de universidade. Eu não acredito que ele alcançou tudo em períodos diferentes, não. Foi na caminhada, ele foi construindo. E assim temos que ser nós. Eu estou dando um exemplo do pastor David, poderia ser outros pastores, que também colocaram metas em suas vidas, e muitas vezes nós queremos colocar a meta de domingo para as nossas vidas espirituais, e o resto da semana dedicada às nossas coisas materiais, mas elas têm que andar juntas todos os dias. E esse é o desejo que eu disse, que por mais que a canção nos edifica, a palavra inserida na canção nos edifica, mas o que importa é o quanto ela faz parte de nós na caminhada para alcançar as nossas metas. E as nossas metas, o povo antigo falava assim: coloque seu chapéu só onde sua mão alcança. Né? Meu pai dizia uma expressão mais grosseira assim: não conta com o ovo da galinha. Ou seja, e a gente acaba aprendendo isso, mas às vezes a gente vacila na vida e faz coisas erradas. E nesse reinado que nós vimos que era de Belsazar, nós temos que aprender a ver na nossa vida. Por mais que não exista monarquia, mas o reinado às vezes hoje é nosso. Tem gente que o reinado dele é a língua desse tamanho. Ele não dá conta de ficar sem falar nada. Tem que chegar na igreja, tem que reclamar. Está em casa, tem que reclamar. Outro, o reinado dele é a família. Eu tenho os filhos mais lindos, mais maravilhosos, e os meus filhos não têm defeito, mas coloca a família em primeiro lugar. Na verdade, meu irmão, os meus filhos não é mais feio que os seus, não. Os seus também não é mais feio ou mais bonito do que os meus, não. A minha língua tem os seus defeitos, mas a gente tem que procurar segurar. Outro é o financeiro, acha que tem dinheiro, tem tudo, e na verdade ele só tem dinheiro. Então, na verdade, nós temos que entender que se essa Babilônia que nós vivemos hoje, e se de fato nós temos um reinado, que esse reinado seja o reino de Deus em nossas vidas. Porque se o ano de 2021 nós colocar na pauta sabedoria, essa empresa tido discernimento que eu tenho hoje, há um tempo um pouco mais atrás, eu teria tido mais êxito agora, onde eu estou hoje. Mas hoje eu tiro de lição e vejo onde eu posso me reorganizar, mas sempre colocando Deus acima, na primeiro lugar da pauta, para que eu possa alcançar o melhor que Ele é minha vida. E esse melhor, quando eu disse, ter um máximo da palavra em si, para mim e para você. Esses dias o pastor David mandou alguma coisa, acho que não só para mim, mas que fala lá do barro na mão do oleiro, né? Um texto escrito por ele. Eu achei muito interessante, porque quanto mais maleável na mão desse Deus, mais perfeito vai ficar o barro. Mas para que fique perfeito e maleável, tem que inserir um pouquinho de água, e a água da palavra de Deus, para que nós nos tornemos mais maleável, mais flexível, mais perfeito nas mãos desse oleiro. E nós precisamos de fato reconhecer que nós temos deixado
que Deus tem sido pouco flexíveis diante de Deus. Mesmo que Ele esteja ali moldando um vaso, se achar uma pedrinha ali no meio, Ele vai retirar para ficar perfeito o vaso. E nós temos essas pedrinhas em nossas vidas. Enquanto Ele está moldando as nossas vidas e fazendo o melhor, talvez a gente não consiga ver hoje, talvez não consiga ver amanhã, mas passar um decorrer de tempo, a gente vai nos pegar e falar: puxa vida, como eu fui ingênuo e não via Deus agir na minha vida dessa forma. Nós não amanhecemos amanhã maduros, mas passa aí uns 5 anos, a gente olha para trás: nossa, como eu era menino. E é assim que é a vida, e é assim que a gente tem nos colocar, deixando o inserir da água de Deus para nos moldar de acordo com aquilo que é a vontade dele perfeita para nós. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. E assim, para a gente poder estar concluindo e falando, essa passagem de medido, medido forças, achado em falta, onde nós temos que fazer esse balanço na nossa vida, onde nós temos que nos medir, nós temos que ter um olhar para nós mesmos de acordo com aquilo que é a palavra e ver onde é que de fato nós precisamos de mudar. É onde que nós temos que nos medir, não para ser um carrasco conosco, mas para se tornar maleável diante de Deus. Essa medida que vem, às vezes, Deus deixa situações em nossas vidas para que nós possamos correr para Ele, olhar para Ele e procurar nos enxergar melhor, porque aos nossos olhos nós somos bons demais, aos nossos olhos nós somos perfeitos, mas nós não somos. Quando vem uma dificuldade, esses dias eu tenho visto muitas pessoas reclamarem da pandemia, e não tem sido um ano fácil para o mundo, é verdade, mas eu morei na Europa e eu visitei alguns museus da guerra, e ali naquele museu a gente pôde ver a história daquele povo que sobreviveu à Segunda Guerra Mundial. Isso que nós estamos passando não é nada comparado com aquele povo viveu. A gente estava no conforto do nosso lar, reclamamos de uma máscara, reclamamos de estar quieto em casa com a família, sem faltar um pão, sem faltar um almoço, sem faltar uma janta, gasolina para ir e voltar. As pessoas não sabem o que aquele povo passou, não. Quantos judeus foram assassinados? São épocas diferentes, de fato, mas a verdade é que o Deus nosso continua o mesmo. E ali tinha muitos cristãos também, e mesmo que não fosse cristão, a dureza era a mesma. E ali nesse museu a gente via a história e lia e via o quanto eles sofreram. Então a gente não pode reclamar, não. Nós temos que agradecer e continuar a nossa caminhada. Nós sabemos que, pelo menos essa é a minha compreensão, talvez eu nem deveria falar, mas para mim isso é só uma preliminar do que ainda agora está por vir no futuro. Nós temos é que preparar os nossos filhos para que eles possam viver, sobreviver com Deus, com esse Deus maravilhoso, com esse Deus que tem hora que a gente nos fraqueja mesmo, tem hora que as coisas se tornam difíceis mesmo, e a gente tem que ajoelhar, jejuar, né? Jesus no Getsemane, que foi um pouquinho antes da sua morte, ele chegou a repreender os discípulos, porque ele tinha convidado eles para ir lá com ele, chegou lá e todos dormindo, né? Então a gente tem que pegar essas palavras e lembrar delas, para que a gente não caia no mesmo erro. A gente devemos sim jejuar e orar, devemos nos voltar nosso espírito, fortalecer ele, porque a carne e a alma é fraca, e nós enfrentar as dificuldades daqueles que nós temos almejado, daqueles que nós temos buscado. Mas eu quero dizer algo para vocês: Deus, se vai nos medir, se vai nos colocar na balança, é para que 2021 nós possamos alcançar o melhor de Deus. Não estou dizendo tudo que nós almejamos, mas aquilo que é o melhor de Deus para as nossas vidas.
nos deleitar de fato naquilo que é a verdade, daquilo que nós temos aprendido e daquilo que nós pretendemos ensinar. Eu agradeço a todos pela atenção. Temos que nos avaliarmos sim, diariamente, e não deixar só para conta do final do ano. Eu tenho certeza que o pastor dele se avalia cotidianamente, porque ele tem que estar à nossa frente e ele tem que estar voltado para aquilo que é a verdade. Não estou dizendo que é perfeito, mas essa avaliação tem que ser constantemente em nossas vidas. Não sejamos arrogantes para que Deus feche os olhos. Não podemos, temos que deixar a arrogância de lado para que Deus não feche os olhos às nossas vidas, aos nossos clamores, às nossas mazelas, que muitas vezes são criadas por nós mesmos, e reconhecer que nós temos errado, e depois queremos colocar na conta que Deus conserte para nós. Meus irmãos, me perdoa se eu estou sendo duro. Fácil para mim. Eu acho que não foi fácil para muitas pessoas, mas quando nós temos um coração, quando nós nos colocamos como um barro na mão desse oleiro, quando nós colocamos maleável essa palavra que se quer só nos moldar de acordo a entregar de fato aquilo que é bom e agradável e que cheira bem aos narizes de Deus, nós podemos alcançar o melhor de Deus. Ele sempre terá prazer de nos abençoar, mas Deus conhece o nosso coração. Como eu conheço a Nicole, que tem 5 anos, eu posso colocar uma faca de açougueiro na mão da Nicole? Não posso, gente. Eu posso dar 100 reais para a Nicole? Cartão de crédito? Não posso, gente. Nicole só tem 5 anos. E muitas vezes nós somos crianças diante de Deus. Somos irresponsáveis diante de Deus. E Deus, às vezes, não faz porque sabe que ali, às vezes, pode não ser bom para nós. O pastor Agostinho, no pastor da Igreja de Cristo no Horizonte, ele usa uma expressão interessante. Ele fala assim: Deus não põe gasolina na sua desgraça. Ou seja, muitas vezes colocar ali algo na vida da pessoa vai trazer a desgraça para a vida dele. Mas permanecer firme nos propósitos e deixar Deus trazer sobre nós, e nós sabemos esperar, ser maleável, ter paz, harmonia e saber aguardar o tempo de Deus na nossa vida, sempre vai ser o melhor. Eu fui trabalhar na Europa e eu trabalhei um período lá de limpar escritório. Eu lembrei disso agora. E tinha um rapaz que ia trabalhar comigo e ele falou: não, você é conformar demais, não, você é conformar demais, tudo que eu falo tá bom, não, isso aqui você tem que ser conformar demais. Mas é isso que Deus espera de nós. Talvez eu não seja conformado como eu era lá, mas eu aprendi muita coisa. Conformar com o tempo de Deus. Aleluia. Esperar em Deus. Aleluia. Estar em Deus. Porque se nós não aprendermos a estar nele, com ele, fluir nele, nós acabamos nos frustrando, criando expectativas que não vai nos levar a lugar nenhum. E às vezes a gente pode até alcançar algumas coisas fora do projeto de Deus, mas isso talvez pode não ser bom, porque a gente pode distanciar daquilo que é o melhor. A Nicole esse ano me perguntou: papai, o que é Natal? Eu falei: é a comemoração do nascimento de Cristo. A gente conversa informalzinho ali, nada de teologia, né? Mas que Jesus nasceu, a gente dá presente um para o outro pelo nascimento de Cristo. Só isso, papai falou, mas nós temos que dar o presente a Jesus, que é a nossa obediência. Esse é o melhor presente que nós podemos dar a Deus. É a nossa obediência, saber esperar nele, confiar nele, seja a diversidade que for. Uns é saúde, e eu e minha esposa passamos por um problema sério de saúde, que eu cheguei a entregar o meu espírito a Deus, mas Deus me quis aqui, quis ela estar com as crianças ali. E é assim que nós vamos estar na pauta de 2021, servindo a Deus, mesmo que nós não alcancemos os objetivos materiais. 2021. Eu sei que tem outras pessoas aqui que têm, mas
Em nome de Jesus, eu quero profetizar que, bem colocado, manuseado e ajustado com Deus, as coisas vão se tornar mais fáceis na vida de cada um aqui. Amém? Amém, meus irmãos. Eu tenho uma música que eu pedi por ela. Eu vou pedir para fechar os olhos, mas se vocês não quiserem fechar os olhos, abaixar a cabeça, feche os olhos. Se não quer fechar os olhos, fique de olhos abertos, mas escute a música com o coração. O Arthur vai colocar para a gente, pode pôr, viu? E a gente estará encerrando logo após essa música. Aquela empresa multinacional, eu percebia nos anos seguintes que ela tinha êxito pela organização da pauta e o planejamento. Eu quero dizer a vocês, se organize, coloque Deus na pauta, e tudo aquilo que vocês almejarem, estiver de acordo com os planos de Deus, olhe para que isso aconteça, e Deus fará grandes coisas no nosso meio, tanto dos presentes quanto dos não presentes. E eu declaro isso em nome de Jesus. E eu gostaria que todos ficassem perto da gente. Glória a Deus. Está finalizando? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu creio nesta palavra. Amém. Você crê nisso? Quantos aí pegaram essa visão para 2021? Digo amém. Amém. Glória a Deus. Eu creio nessa palavra. Amém. Alguém já disse que as primeiras coisas, em primeiro lugar, quando Jesus ele estava falando com seus discípulos acerca de como lidar com a ansiedade pelas coisas que hão de vir, ele disse: buscai primeiramente o reino dos céus, e as outras coisas vos serão acrescentadas.
O Herbert pregou aqui de uma forma muito clara sobre duas atitudes que nós precisamos sair daqui hoje convicto dela. Primeiro, fazermos balanço da nossa vida eterna. Fazer um balanço do que fizemos. Em segundo lugar, projetarmos um ano de 2021 com Jesus em primeiro lugar, com Deus em primeiro lugar, porque Deus quer homens que saibam dizer sim e saibam dizer. A palavra diz que Belsazar, naquela mesma noite, ele morreu. Naquela mesma noite da profecia, ele morreu. Porque ele não se humilhou no seu coração. Deus nos deu a palavra. Deus deu a palavra para você, Leíton. Deus deu a palavra para o David. Deus deu a palavra para o José Paz. Deus deu uma palavra. Deus deu uma missão. O que nós vamos fazer com essa palavra que nós recebemos aqui hoje? O que você vai fazer? Feche os teus olhos. Aleluia. Faz meu coração abrir de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Oh, eu quero viver algo novo. Senhor Jesus, nós invocamos o teu nome, nós te pedimos, Senhor, que tu venhas sobre nós. Nós pesamos agora o nosso coração na balança do Senhor. Ó Deus, nós pesamos agora o nosso ano, as nossas ações, a nossa vida na sua presença, e nós consagramos ao Senhor tudo que somos, tudo que temos, pedindo ao Senhor que tu venha sobre nós e seja a nossa principal busca. Nós pedimos ao Senhor, nós queremos, ó Pai, nesse ano de 2021, experimentarmos coisas novas, na certeza de que o Senhor estará na frente. Por isso, Senhor,
suas mãos, por favor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Que o Senhor nosso Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor nosso Deus faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o Senhor nosso Deus sobre ti levante o seu rosto. Que o Senhor nosso Deus tenha misericórdia de ti. Que o Senhor nosso Deus abençoe os teus filhos. Que o Senhor nosso Deus abençoe os filhos dos teus filhos e te dê a paz. Vai na bênção.